Oi, hoje é o terceiro dia da nossa imersão de 5 dias, onde eu estou te preparando para algo maior, igual eu falei, né? A gente não consegue plantar em pedra, então a gente tem que preparar o terreno, a gente tem que preparar a terra ali para que as sementes possam germinar e dar bons frutos. Então, por isso eu estou te ensinando durante essa imersão algumas estratégias para você começar, dar os primeiros passos, né? Na organização e no planejamento de forma independente, né? Para montar algo que funcione para você, conhecer a sua realidade e ir em direção a uma vida mais leve e produtiva. Então, é extremamente importante que você cumpra cada passo da imersão. Se por algum motivo você ainda não fez alguma das atividades, né, eu sugiro fortemente que faça, né? Reserve um tempo para você, se dê esse tempo de presente, porque uma atividade não faz sentido sem a outra. Sem a outra, e é um quebra-cabeça que você tem que montar até o final, né, para ver se faz sentido ou não faz. Então, recapitulando rapidinho, no primeiro dia a gente falou sobre o download mental e a importância dele para começar qualquer processo, né? O marco zero. Ontem, nós fizemos uma análise desse download mental, analisando, hierarquizando, né, as tarefas, descobrindo quais os erros te impedem de realizar o que já deveria ter sido feito ou o que você tenta fazer e não consegue, para que eles não atrapalhem o seu processo daqui para frente. E hoje nós vamos falar de algo muito especial mesmo, que mudou a minha forma de viver, é algo que realmente transforma o modo de olhar para a própria vida. É um modo diferente de olhar para você, sabe? Olhar para suas demandas, para a sua história, para a sua posição, a posição que você ocupa hoje, o lugar que você ocupa hoje. Essa atividade, assim, é muito especial, até me emociona falar dela, porque a gente às vezes quer abraçar o mundo, né? E acha que está fazendo pouco, mas às vezes a gente está fazendo coisas que não deveriam estar sendo feitas, e aí, se a gente faz alguns ajustes, a gente já dá uma acelerada, as coisas fluem muito mais. Então, eu vejo as pessoas às vezes contando as mesmas histórias, né? Em determinados dias da semana, ou no final do ano, para justificar alguma frustração, algum resultado insatisfatório. E com essa atividade, a gente consegue ter um controle maior, né? Você já chegou ao final do ano, por exemplo, e fala, nossa, esse ano eu não fiz o que eu queria, mas ano que vem eu vou fazer, né? Ou então chegar no final da semana com a sensação de não ter feito o que deveria, com a sensação de querer só desligar de tudo e ficar ansioso assim para a próxima semana começar, uma sensação ruim, sabe? O tempo passou, né? O tempo vai passando e você vai deixando algumas coisas de lado, faz coisas com pouca relevância e assim as coisas vão ficando sem sentido e aquilo ali vai tomando o nosso interno de algo muito desconfortável, né? E isso é realmente muito comum e essa atividade ajuda muito a mudar tudo isso, né? Existe uma forma de virar esse jogo, existe uma forma de mudar essa história e buscar cada dia mais o controle e o equilíbrio, né? A atividade de hoje, ela é importante e especial porque ela é o ponto de partida para muitas decisões importantes. Sabe, eu gosto de falar que a nossa vida funciona como uma grande empresa. E uma grande empresa, ela precisa ter vários departamentos, né? Eu até comentei, dei umas pinceladas sobre isso nos últimos dias. E o presidente da empresa, né, o CEO da empresa, ele não consegue cumprir todas as funções da empresa, ele não consegue fazer o operacional, ele não consegue fazer a empresa lá, a limpeza da empresa, né, limpar as baias, a manutenção do computador, ele não consegue fazer isso, né? Então, assim, uma grande empresa, uma empresa que funciona bem, ela tem vários departamentos, né? E cada departamento tem as suas funções, as suas responsabilidades, os setores são bem distribuídos, né? As funções de cada departamento, elas são bem distribuídas. E a nossa vida é como uma grande empresa, né? Com vários departamentos, e cada um desses departamentos
deve ter um gerente para coordenar a equipe, as tarefas, as metas, né? Então, isso tudo tem que estar em acordo para funcionar muito bem. E esse é o pulo do gato, né? Enxergar a nossa própria vida como uma empresa e conhecer todos esses departamentos que atuam nela. Vai ser um processo, ele não é hoje, não é instantâneo, assim, ó, pronto, essa é minha empresa. Não, né? Esse é um processo que pode durar um tempo, vai demandar atenção. Lembra que eu falei que quando a gente tem atenção é porque a gente está pensando, né? A gente está consciente. Então, hoje você pode aqui fazer o esqueleto, mas à medida que o tempo vai passando, você fala, opa, isso aqui é do departamento tal, isso aqui não é aqui, eu tenho que delegar para o outro departamento, né? Então, assim, à medida que o tempo for passando, você vai gerindo cada vez melhor essa empresa e fazendo com que ela cresça, com que ela dê mais lucro, né? Que ela funcione melhor. Por exemplo, a Aninha Mãe, quando ela tem que ser a Aninha Mãe, ela não pode exercer as funções da Aninha empresária, porque senão as funções da Aninha Mãe vão ser feitas de forma medíocres, né? Meia boca. E as funções da Aninha empresária também. Então, aqui, ó, por exemplo, estou citando dois departamentos da minha empresa, né? A função, o departamento de maternidade e o departamento de empresária. Dentro do departamento profissional, existe o de empresária, o de mentora, o de sócia, né? Eu sou sócia de uma empresa. Então, cada um desses departamentos tem suas funções. Então, isso tem que ter muito bem definido, né? Porque se enquanto a minha mãe está lá preparando a mamadeira da Lalá e ela esquece que ela não pagou o imposto, se ela parar ali para pagar o imposto, ela pode atrasar a mamadeira da Lalá, ou ela pode deixar o imposto para depois, porque ela priorizou a mamadeira da Lavínia e pagar multa, né? E ter uma consequência grande. Então, é fundamental identificar esses departamentos que existem e identificar quais são os papéis dentro de cada um deles, porque senão nenhum dos departamentos vai ter um resultado satisfatório, né? E enxergando isso, é possível mensurar o que está sendo realizado, como que essa empresa está funcionando, se ela está dando lucro, se ela está dando lucro num departamento e prejuízo no outro, né? Equilibrar esses departamentos é importante, enxergar o que está acontecendo é importante. Então, vai ser mais fácil para você tomar alguma decisão, fazer algum ajuste, mandar algum funcionário embora, contratar algum funcionário para sua empresa, né? A partir do momento que você souber como que essa empresa, de fato, tem funcionado e como você quer que ela funcione. Caso contrário, você vai saber disso quando acontecer um problema muito grande, né? Quando alguma consequência muito grave te incomodar, né? Lembra que eu falei que o ser é uma sucessão de seres? Cada dia a gente é o que a gente tem construído todos os dias. E a gente herda de nós mesmos, né? Nós construímos a nossa própria herança. E o resultado dessa empresa é resultado dessa herança, né? E os departamentos, eles devem estar em equilíbrio. Claro que esse equilíbrio, ele é dinâmico. Ora, a gente vai precisar dedicar um pouco mais de tempo, de atenção, de esforço, de energia em um departamento. Ora, a gente vai precisar dedicar tudo isso em outro departamento, né? Mas com atenção, com estratégia, de forma consciente para isso. Senão, a gente vai saber disso só com os resultados, né? Se deu lucro, se deu prejuízo, só vai saber, só vai colher, né? Se colheu fruto podre, se colheu fruto doce, ou se colheu fruto azedo, você só vai saber quando colher, você não vai ter controle sobre isso, né? Então, a gente precisa ter esse controle, fazer essa gestão. Eu falo que todos nós temos que ter um quê de gestão, sabe? Nós temos que ser bons gestores. E outra coisa que é importante a gente pensar é que os departamentos eles podem surgir, podem desaparecer.
ser da nossa vida. Por exemplo, o departamento de maternidade na minha vida surgiu há um ano. Apesar de saber que a educação de um filho, né, começa muitos anos antes dele nascer, porque quando a gente vai passar algo para os nossos filhos, é algo que a gente já tem. E isso que a gente tem, a gente veio conquistando ao longo dos anos, né? Eu passo para minha filha o que eu tenho. E o que eu tenho não é o que eu estou colocando aqui dentro agora, é o que eu venho colocando com o passar do tempo. Mas, assim, esse cargo de mãe, né, dentro do departamento de maternidade, ele começou a ocupar muito tempo na minha vida, de um ano e pouco para cá. Então, esse equilíbrio é dinâmico. Ora, os cargos vão exigir mais, ora, outros cargos vão exigir mais, né? Então, esse equilíbrio, ele é super dinâmico. No ano passado, por exemplo, eu precisei viver isso, assim, na pele. Eu precisei ter muito controle, muito equilíbrio. Precisei fazer um plano de ação muito bem feito, muito estratégico. Fui fazendo vários ajustes à medida que eu ia vendo a necessidade, porque eu assumi muitas responsabilidades. Quando eu engravidei, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, né? Que era tudo muito novo para mim. Então, eu tinha que decidir se eu ia fazer um lançamento de planners, né? Que eu faço há 5 anos dentro da minha empresa, que ia coincidir com a data prevista para a Lavínia nascer, ou se eu não ia fazer aquilo. E aí eu fiquei num dilema muito grande, assim, eu precisei tomar uma decisão muito séria, porque eu não sabia como seria, eu poderia estar calculando que tudo ia fluir perfeitamente, eu ia colocar a Lavínia no peito, ela ia mamar, e aí, enquanto ela estava dormindo, eu ia trabalhar, se eu decidisse fazer, ou então eu simplesmente falava assim, olha, eu não vou trabalhar esse ano, eu não vou criar um planner, eu não vou vender os planners, e os milhares de clientes que eu tenho, né, para esse produto que eu vendo, eu deixo na mão. Mas aí eu fui fazendo esse equilíbrio, sabe? Vendo o que eu queria a médio prazo, o que eu queria a longo prazo para minha vida pessoal, para minha vida profissional, se a decisão que eu tomava estava de acordo com o que eu queria, né? Com o meu propósito de vida, com o que me fazia feliz, com o que eu queria passar para as pessoas, com a mensagem que eu queria passar para as pessoas e principalmente com a mensagem que eu queria passar para minha filha. E aí foi aí que eu tomei a decisão de conciliar os primeiros dias, os primeiros meses de vida da minha filha com um dos maiores projetos profissionais que eu tenho. E eu assumi essa responsabilidade e falei: eu ensino tantas pessoas, né, a se organizarem, a se planejarem, eu ensino elas a vencerem tantos obstáculos, enfrentarem tantos desafios, mostro o poder que um bom planejamento tem. E chegou a hora de colocar isso à prova, né, na minha própria vida de uma forma assim bem delicada e grandiosa, né? E aí eu decidi, eu lancei os planners, da Lavínia tinha 20 dias, foi um desafio tremendo, mas quando eu estava grávida ainda, eu lembro de ter postado uns stories e falei, gente, estou trabalhando muito, e se meus primeiros dias, né, como mãe e como empresária, vendendo os planners, der certo, for tudo bem, não vai ser coincidência, eu estou me planejando para isso. Então, eu criei todo um plano, né, para blindar os possíveis imprevistos que pudessem acontecer. Até geladeira eu troquei, gente. Eu falei assim, eu preciso otimizar meu tempo da melhor forma. Então, eu vou comprar uma geladeira maior para preparar minhas refeições com antecedência, para ter mais carne congelada, para eu me preocupar menos com as compras do supermercado, né? Porque por mais que outra pessoa pudesse fazer isso para mim, eu tinha que delegar, eu tinha que fazer a gestão, né, de se está acabando, se não está, porque eu tenho essa responsabilidade, porque é um dos outros cargos que eu tenho, né, que é o cargo de dona de casa, e esposo dona de casa, e essa responsabilidade era minha. Então, eu troquei a geladeira, eu comprei produtos de limpeza para 6 meses, porque eu sabia que eu ia precisar aproveitar muito bem o meu tempo, eu ia precisar enfrentar todas as distrações, né? Vencer muitas lutas e deu certo, né? Esse foi um dos pontos assim que eu precisei ajustar.
E deu muito certo, foi um sucesso. Foi até muito mais do que eu previa, né? Eu previ um período de venda de 6 meses, eu vendi em 50 dias. Na verdade, isso fugiu um pouco do meu planejamento, porque por ter sido um produto diferenciado, vendeu muito rápido. Então, eu precisei lidar com isso, imprevistos aconteceram, mas eu tinha as rédeas ali para poder lidar. Então, assim, saber o que tinha que ser feito dentro de cada um desses departamentos me permitiu evitar muito desgaste, muitos imprevistos e fazer coisas que fogem do, né? Fogem do que a maioria das pessoas consegue fazer, porque eu estava preparada, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: a preparação é o tapete de flores que leva ao altar da felicidade. Então, para a gente ser feliz, a gente tem que se preparar, né? Não é só uma experiência feliz daqui 15 anos, é uma experiência feliz na hora do jantar. Tudo isso exige preparação, e se a gente está atento, se a gente está consciente, isso é muito mais feliz. Nossa, eu estou vivendo esse momento feliz e especial porque eu preparei, porque eu sabia que dentro do cargo aqui de esposa, né, que eu ocupo, fazer um agrado para o meu marido é importante. Então, enfim, é isso, a importância da departamentalização, sabe? Para a gente colher bons frutos, para ter lucros em todos os departamentos. Então, a atividade de hoje é essa. É uma atividade que exige atenção, é uma atividade rica, muito grande, e que eu não tenho dúvidas que vai mudar a forma como que você olha para a sua vida, como que você toma as suas decisões, sabe? E vai se admirar mais, porque às vezes você fala assim, eu não sou produtivo, eu não faço nada, eu não faço o que tem que ter feito, mas olha o tanto de coisa que você vai fazer. Você vai enxergar que você faz, né? E aí, na verdade, o que às vezes está faltando é uma boa gestão, né? E é isso que eu quero ensinar aqui para vocês, que eu ensino na mentoria, como fazer a gestão das suas vidas, né? De todos esses departamentos, como tomar as melhores decisões, como criar as melhores estratégias. Então, a atividade hoje é fazer a departamentalização, olhar para a sua própria vida como uma empresa, identificar quais são os departamentos que incidem dentro de cada uma delas e quais são as tarefas, né, que você tem que executar dentro de cada uma delas, quais são as suas responsabilidades. E aí, o download mental vai te ajudar nisso, porque lembra que eu falei que o download mental você podia colocar tudo de forma aleatória? Era pendência, era meta, era vontade, era sonho, era alguma coisa que você tinha que organizar, tudo isso vai entrar na departamentalização, mas agora vai entrar no lugar certo. Eu quero organizar meu armário porque toda hora que eu olho eu me sinto incomodada, e esse incômodo toma muito do seu tempo mental, às vezes não do tempo físico, mas só de você olhar ali, ao invés de pensar em algo que pudesse te acelerar, acaba deixando a sua zona mental atrasada, mais lenta, mais incomodada, e aí você não pensa, não tem ideia, entendeu? Então, por exemplo, arrumar o armário é uma responsabilidade da dona de casa. Fazer compras ou fazer uma lista de compras, montar um cardápio que funciona para sua casa, para sua família, é uma responsabilidade sua, né? Pagar uma conta é uma responsabilidade sua como gestor das finanças da sua casa, fazer uma surpresa para o namorado, para o marido, ou marcar pediatra, fazer compra para os filhos, é uma responsabilidade sua. Está em qual cargo? Cargo de mãe, cargo de esposa, cargo de filha? Você tem alguma responsabilidade com a filha? Enfim, você vai destrinchar esse download mental, colocando ele dentro dos devidos cargos, né? Colocando cada atividade que você fez no download mental dentro dos devidos cargos. Isso é muito importante, é muito especial, vai te dar uma clareza muito grande e é o ponto de partida, né? A gente não consegue planejar nada se a gente não souber o que tem que ser planejado, né? O que de fato tem que ser planejado para cada departamento, tá bom? Eu espero que goste dessa atividade, ela é realmente muito especial, ela exige tempo, né? Exige concentração, exige dedicação, mas não negligencie, sabe? Seja valente, senta aí, cria um ambiente especial, coloca um copo de água, um chá, um café, uma taça de vinho, o que fizer sentido para você e, mais uma vez, se dê esse momento de presente, porque vai fazer toda a diferença. É isso. Até amanhã. Um beijo.